O tema da aula passada foi o nascimento da humanidade. E vimos como cada povo teve necessidade ao longo da sua vida de contar histórias que representassem a sua origem e como justificavam a sua existência no planeta Terra. Estudamos também como é feito o registro dessas informações. Vimos como construir com as crianças um texto coletivo a partir das informações trazidas por ela e acrescentadas daquelas que foram pesquisadas nas aulas na escola. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula, para mais uma troca de ideias e de saberes? E vocês, turma, tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo ótimo, Daniela. Estamos, olha, todos animados com a aula, não é mesmo? Tudo bem. Legal. Daniela, antes de você falar sobre o tema da aula de hoje, você poderia matar uma curiosidade minha sobre a música do clipe inicial da aula de hoje? Claro, Glorinha, fale. A música é bonita, Daniela. Tem uma mensagem forte pela paz. Não usa a palavra paz, mas a gente percebe isso pelo ritmo, não é mesmo? Pelo jeito que a cantora interpreta. E veja, uma hora ela fala que nós merecemos ver as letras e as palavras de gentileza. Como assim, Daniela? É interessante mesmo a sua pergunta, porque gentileza, na verdade, era um mendigo que vivia no Rio de Janeiro. E ele era um mendigo, poeta, sonhador, e ele escrevia todas as mensagens, todas as ideias que ele tinha nos muros, nas pontes, nas casas abandonadas pela cidade. E as pessoas, quando andavam pelas ruas da cidade, como fala a música, podiam ler as letras e as palavras de gentileza, né? Meu Deus! E toda, então, essa sabedoria estava registrada nesses lugares do Rio de Janeiro. De um tempo para cá, não sei exatamente, 2, 3 anos, talvez até um pouco mais, a prefeitura da cidade mandou cobrir os muros e as pontes, pintar, né? E com isso acabou apagando as palavras que haviam sido escritas por gentileza. Né? Isso acabou gerando muitos protestos lá na cidade, no Brasil inteiro, né? Olha só. E dessa forma as palavras de gentileza acabaram esquecidas. Quer dizer, esquecidas totalmente não, né, Glorinha? Porque muitas músicas como essa que nós ouvimos relembram, né, preservam a memória das palavras de gentileza. Outros compositores também homenagearam gentileza, e inclusive foi feito um programa sobre o gentileza, né, mostrando a vida dele, até uma certa opção que ele acabou fazendo na vida em ser mendigo, né? Opção? E ele foi por opção mesmo, né? Ele achou que a vida na rua, para ele, é que ia ser a grande conquista. E ele escrevia tudo que ele pensava, né? Olha só. Então é meio
a música tem um tom meio de protesto pelo apagamento das palavras de gentileza, né? Daniela, você falou em protesto. Sabe que eu fico pensando, às vezes, que eu fico muito assustada diante de conflitos armados espalhados pelo mundo. É tanta gente morrendo. Não é que eu não... Daniela, é verdade. Olha só, é verdade. Que conversa mais maluca é essa? Eu estudei o capítulo de hoje, sabe? Fui atrás de cumprir todas as sugestões de leitura e sei muito bem o tema da aula de hoje, que é calendários, não é mesmo? Né? E até agora eu não entendi onde você está querendo chegar com essa história de paz, amor no mundo, gentilezas, né? Eu não consegui entender. Né? Eu vou te explicar, Walter. Eu vou tentar mostrar uma relação, mas antes quero perguntar o que você andou fazendo. Cortou o cabelo? Eu dei uma modificadinha. Eu andei correndo, fazendo exercício, estou mais magrinho, né? Tá bem diferente, Walter. Estou me preparando para a aula de hoje. Tô anotando tudinho aqui. Você sabe, Maria, que as crianças adoram quando o professor percebe que elas cortam o cabelo, qualquer coisa, essas crianças se sentem... Nossa, é um barato, Glorinha. Você chega e fala para eles assim, tem uma coisa diferente, você cortou o cabelo, eles se sentem super assim, olhados, sentem que a professora reconhece cada diferença, é muito legal isso. Mas eu sou muito vaidoso mesmo. Você tá todo bonitão hoje. O Walter. Visual novo. Mas vamos lá então, vamos lá. à tua pergunta. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Exatamente. Você sempre gosta de saber o que os alhos têm a ver com os bugalhos, né, Walter? Ou seja, o que é que a gente está conversando sobre a paz, o amor, as palavras de gentileza, tem a ver com o tema da aula de hoje, que é calendários, né? Veja, nos dias de hoje, muitos calendários convivem simultaneamente. Cada povo acaba adotando um calendário que tem a ver com a sua história, com o seu cotidiano. Isso não é de hoje também, né? Há muito tempo atrás, sempre houve vários calendários simultâneos. Mas, nos dias de hoje, tem 3 calendários que chamam muito a nossa atenção. Eu sei, Daniela. Eu sei sim. São 3 calendários. O judaico, o islâmico ou muçulmano e o cristão, não é? Olha aí. Não é verdade? Walter, parece que estamos começando a perceber a relação daquela nossa conversa inicial com o tema da aula de hoje. Calendário cristão, islâmico e judaico. É verdade, Maria. Quando a Daniela começou a falar dos calendários, a ficha caiu, né? Pois esses calendários são usados pelos respectivos povos e são calendários ligados a situações de conflitos, principalmente entre árabes, muçulmanos e judeus, né? É verdade. E veja, a gente pode ampliar essa relação de calendários e conflitos quando a gente pensa assim, por exemplo, o conflito entre israelenses e palestinos, cada um desses povos usa o seu calendário, né? Mas também os conflitos entre os Estados Unidos ou os diversos outros países que estão junto com ele no Iraque, também há aí um conflito marcado também por calendários diferentes, o calendário muçulmano ou islâmico, né, no Iraque, e o calendário cristão, que é usado nos Estados Unidos e nos outros países que estão apoiando, né, essa investida, digamos assim, no Iraque. É verdade. Daniela, sabe? Parece que o mundo está mesmo precisando ver as letras e ouvir as palavras de gentileza, não é mesmo? É verdade. Mas, Daniela, me explica uma coisa. Devemos levar para as crianças pequenas situações de conflitos tão intensas como essas? E como a gente pode trabalhar esse tema na escola, não é verdade? E ainda, como podemos relacionar tudo isso com os calendários? Ai, Daniela, minha cabeça vai dar um nó. Vai dar um nó mesmo. Pois não tem problema, Glorinha. De nó eu entendo. A minha cabeça também vive dando nó e eu já tô craque em desatar. Oi! Então vamos começar a desatar os seus nós aí. Tudo bem. Pensando assim, primeiro na primeira pergunta que você me fez aí, né? Se a gente deve levar essas situações de conflito para as crianças na escola, para as crianças tão pequenas, né, na escola. Veja, Glorinha, na verdade, essas situações de conflito, elas estão estampadas nos jornais, nos programas de televisão, em jornais escritos, a toda hora. As crianças estão o tempo todo tendo contato com esse tipo de conflito, né? E nem por isso as crianças vivem chocadas, horrorizadas com o mundo, achando que não tem mais sentido viver, né? Então, veja, o papel da escola seria exatamente qual? Pegar essas situações cotidianas e trazer para a escola,
para trocar com as crianças informações, né? Sim. Agora você fez uma outra pergunta para mim, né? Eu fiz. A segunda é como a gente Pode trabalhar isso na escola, isso, né? como a gente pode trabalhar isso na escola. Bom, veja, a primeira coisa que eu sempre acho que é fundamental e sempre repito aqui é que a gente deve sempre partir das informações que as crianças já têm. Então, por exemplo, perguntar para as crianças, vocês já ouviram falar de Israel? Alguém sabe o que está acontecendo em Israel? Ou no Iraque, o que está acontecendo no Iraque? Enfim, puxar com as crianças informações sobre algum conflito da atualidade, alguma coisa que esteja muito marcada nos jornais, né, do momento. E depois que as crianças trouxerem alguns dados, é hora de nós levarmos mais informações, levando matérias de jornal, levando algum pequeno documentário sobre esses conflitos, para que as crianças consigam ampliar, né, as informações que têm, localizar geograficamente esses locais, entender por que esses países estão envolvidos no conflito, enfim, ampliando aquelas primeiras informações já trazidas pelas crianças, né? Mas você fez mais uma pergunta, né? Fiz sim, Daniela. Como que a gente pode estar relacionando tudo isso com a questão dos calendários? E essa é uma relação interessante de se fazer, porque vem o momento de contar uma novidade para as crianças. Por exemplo, você pode chegar e falar, vocês sabiam que cada um desses povos que está envolvido nesses conflitos conta a passagem do tempo, registra a passagem do tempo de uma forma diferente, usando um calendário diferente do nosso? Fazer uma pergunta desse tipo, colocar uma informação dessa, sempre causa um certo abalo na cabeça das crianças, né? Elas vão ficar curiosas. Como assim? O calendário não é um só? Pois é. Né? Como pode haver calendários diferentes, né? Para marcar o tempo, se o tempo é um só? Agora vejam, tem algumas coisas que são super importantes para desenvolver esse trabalho. Por exemplo, uma coisa fundamental é que quando você, professor ou professora, estiver lá selecionando quais matérias você vai levar para os seus alunos, para que eles tenham mais informações sobre esses conflitos que depois vão estar relacionados aos calendários, é importante que você tome um cuidado grande em não selecionar matérias que discriminem um dos povos envolvidos no conflito, que falem muito bem, por exemplo, dos Estados Unidos em detrimento do Iraque, ou muito bem do Iraque em detrimento dos Estados Unidos, ou a mesma situação entre israelenses e palestinos. Esse é um cuidado que tem que ser tomado e é fundamental para que a gente não caia no risco de acabar criando com as crianças uma situação preconceituosa em relação a determinado povo. Então, isso é fundamental. Esse cuidado nós temos que ter sempre, né? Outra coisa bem interessante de se fazer é mostrar para cada criança, né, para a turma toda, que elas sabiam muitas coisas, trouxeram informações, né? Quando a gente perguntou o que vocês sabem sobre Israel, o que vocês sabem sobre o Iraque, elas trouxeram informações, mas que depois dessas leituras, dessas matérias de jornal, dos documentários, elas conseguiram ampliar, né, o seu saber sobre esses assuntos. E a gente pode, inclusive, montar um quadro, né, mostrando para as crianças o que elas sabiam antes, né, o que sabíamos, então, e o que sabemos após as leituras que realizamos juntos, né? Então, vejam, as crianças podem organizar elas mesmas esse quadro. O que sabíamos quando começamos o trabalho? Tínhamos a informação A, tínhamos a informação B, a informação C, a D, enfim, fazer uma lista do que as crianças sabiam quando o trabalho teve início. E depois, o que sabemos agora, após tantas leituras, né? As crianças vão perceber que aquelas informações que elas tinham continuam valendo, só que elas foram ampliadas. Por exemplo, agora sabemos que a informação A aconteceu porque as crianças vão conseguir explicar aquela informação que antes era uma informação solta. Ou a informação B que tem relação com outro dado. Ou a informação C que é uma consequência de. Ou seja, as crianças estão compreendendo que aquela informação simples que elas tinham, agora estão compreendendo que ela é uma consequência de algum outro fato, né? A informação D, pois... Informação E, que quer dizer, informação F. É importante que as crianças percebam o quanto elas sabiam e o quanto
a pesquisa, a leitura ampliou o conhecimento que elas tinham, né? Vocês estão compreendendo a importância dessa ampliação com as crianças? Ah, estamos sim, Perfeitamente. Daniela. Olha, os nós da minha cabeça estão até desatando. Eu falei que eu era boa em desatar nó, né? Só que desatou da Glorinha e fez um nó na minha agora, Daniela. Eita, nós, vamos desatar. Pera aí, eu acho que até já sei qual é o seu nó. Você quer entender como é que essa história de ter um monte de calendário diferente, contando o mesmo tempo que está passando? É isso, Maria? Exatamente. Então, vou tentar explicar isso para vocês de um jeito interessante, que é comparando os 3 calendários, que é uma forma legal até de explicar para as crianças também. Vamos lá, então? Vamos lá, Vamos Daniela. lá. Bom, é fundamental que a gente sempre comece a mostrar para as crianças o nosso calendário, porque é mais fácil para elas compreenderem. Então, nesse exemplo aqui, estamos no ano 2004, né? Como é que o nosso calendário começou a registrar a passagem do tempo? Se determinou, no momento da história, que o ano 1 do nosso calendário seria aquele que marcaria o ano em que Cristo nasceu, por isso o calendário cristão. Então, tudo o que foi acontecendo depois que Cristo nasceu foi sendo contado, né, de forma crescente, 1, 2, 3, 4, até o ano 2004, depois de Cristo. Tudo que acontece antes de Cristo, quer dizer, todos os fatos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, são datados de forma decrescente, ano a ano, sempre com essa legenda, com essa sigla, antes de Cristo, né? Veja, para relacionar com os outros calendários, o nosso, a gente tem que mostrar para as crianças qual é o ano de fundação de cada um desses calendários. Então, o ano 1 do calendário judaico é representado para os judeus como o ano em que Abraão levou o povo da cidade de Ur para a cidade prometida, Canaã. O ano 1 do calendário judaico corresponde, então, ao ano 3761 a.C., aqui do nosso calendário cristão. E também significa outra coisa, que o nosso ano 1, ou seja, o ano que marca o nascimento de Cristo no calendário cristão, corresponde ao ano 3761 no calendário judaico. Um cuidado que a gente tem que ter quando explicar isso é que para as crianças não pensarem assim, então esse povo, o povo judeu, já viveu muito mais tempo do que o povo cristão? Não. O calendário não marca todo o tempo de existência de um povo. Ele tem seu início a partir de uma determinada época, a partir de um fato importante que ocorre na história de cada povo. Para os judeus, foi então a viagem para a cidade de Ur. Para os cristãos, foi o nascimento de Jesus Cristo. Todos eles, todos os povos, viveram todo o tempo simultaneamente, né? Não é que os cristãos começaram a viver aqui e os judeus aqui. E ainda, a gente pode fazer mais uma comparação, que é o calendário muçulmano. O calendário muçulmano, ele vai ter uma outra data de início, uma outra fundação, que é exatamente aqui, correspondendo ao nosso calendário, ao ano 622, quando Maomé recebe a visita do anjo Gabriel, segundo as profecias muçulmanas, e então ele foge da cidade de Meca para Medina. Ele está sendo perseguido, né, na cidade de Meca, ele foge para Medina, e a partir desta fuga, que é chamada de Hégira, é que é contado o tempo do calendário muçulmano. Então vejam, o ano 1 do calendário muçulmano corresponde ao ano 622 do calendário cristão e corresponde ao ano de 4383 do calendário judaico. O ano que a gente está vivendo, então, 2004, a gente pode fazer essas duas relações. O ano de 2004 corresponde ao ano 5765 no calendário judaico e ao ano 1382 do calendário muçulmano. E, mais uma vez, vale sempre com as crianças repetir essa informação. Não significa que o povo muçulmano não viveu até aqui. Não significa que os cristãos não tinham vida até aqui ou que os judeus não tinham vida até aqui. Esses anos uns de cada calendário são marcos que referendam o início de cada um dos seus calendários.
E isso é fundamental para as crianças perceberem a relação entre eles. Legal. Ô, Daniela, Fala, Maria. eu tenho uma dúvida agora. De que maneira nós podemos trabalhar essas pesquisas, né, com relação esses 3 calendários com as crianças? Legal, mãe. É verdade. Lá na escola, como é que a gente faz isso na prática, né, Maria? Pois é, Daniela. É uma pergunta interessante, mas eu vou responder para você depois do intervalo. Pode ser? Ah, tá legal, bom. tá Legal. Então vamos tomar um cafezinho. Vamos lá. Então. Então, pessoal, voltaram do intervalo? Sim. Vamos conversar agora, então, sobre como realizar a pesquisa com as crianças na escola. Bom, para a gente realizar esse trabalho com as crianças, a gente precisa seguir alguns procedimentos, né, de pesquisa com elas. Primeiro, devemos fazer as pesquisas realizadas na biblioteca, na internet, em jornais e revistas, com os registros feitos, né, pelas crianças em fichas a partir de perguntas específicas. Depois de feita essa pesquisa, vem a construção de um fichário com informações sobre os 3 calendários que nós já conversamos aqui. Em seguida, a elaboração de textos, estabelecendo relações entre a história desses 3 calendários. Também é importante que a gente observe a postura para o trabalho. É super importante fazer com que as crianças valorizem a relação de trabalho entre elas. Como realizarão a pesquisa? Então vejam, todos devem trabalhar em grupo, estabelecendo trocas e ajudas. Quem sabe mais, ajuda quem sabe menos. Todos os calendários de seus respectivos povos são merecedores de respeito. Não podemos deixar que ocorram situações de preconceito em relação a um ou outro povo nesse processo de pesquisa. Depois que a gente tiver deixado claro para as crianças qual é a postura ideal para a realização desse trabalho, é hora de combinar com elas quais os critérios de avaliação. Isso porque é importante que as crianças partam para esse trabalho sabendo em quais pontos serão avaliadas. Se, por exemplo, a correção dos textos é importante, a organização do caderno é importante, a determinação de cada um, organizando em qual momento vai fazer a pesquisa ou não é importante. Enfim, quais pontos nós, professores e professoras, vamos estar avaliando no trabalho das crianças, é fundamental que as crianças saibam quais são, né? Dessa forma, eles ficam mais tranquilos, as crianças, né, ficam mais tranquilas e podem realizar o seu trabalho sem aquele temor de sei ou não sei, consigo ou não consigo, que é uma situação muito complicada na escola, que é a criança não poder participar do seu processo de avaliação. Então, a gente combinando os critérios com ela fica garantida, né, do que pode ou não realizar nesse tipo de trabalho que é a pesquisa. Outro fator importante nesse momento é discutir com as crianças a formação dos grupos para a pesquisa. E alguns critérios são legais de serem colocados. Por exemplo, dependendo da faixa etária, ali entre 9 e 10 anos, que é o ideal para que esse trabalho se realize, tem uma situação muito corriqueira na escola, que é as meninas quererem trabalhar só com as meninas e os meninos só com os meninos. A gente sempre brinca, né? Eles fundam o clube do Bolinha e da Luluzinha. Então, é importante que a gente coloque para eles critérios para formar esses grupos. Então, por exemplo, tem que ter 10 crianças em cada grupo. E em cada grupo é obrigado ter meninos e meninas. Então, as crianças, dessa forma, acabam tendo que se submeter a algumas regras e acabam trabalhando com pessoas diversas daquelas dos seus amiguinhos, né? Então, são 2 coisas importantes para se pensar no momento que a gente vai partir para a busca de informações, né? A busca de informações é um outro momento interessante. Veja, nesse momento, as crianças já vão estar divididas em grupos, já combinaram postura, critérios de avaliação e vão partir, então, para a escolha do tema. Um grupo, né, determinou que vai pesquisar o calendário cristão, o outro o calendário judaico e o outro grupo, um terceiro grupo, vai pesquisar, então, o calendário muçulmano. E eles vão partir, então, para as pesquisas em
fontes diversas, enciclopédias, jornais, livros, né, acessando a internet, enfim, a todos os recursos possíveis na escola. E para esse momento de pesquisa, as crianças devem estar munidas de fichas. Essas fichas devem ser organizadas a partir de alguns critérios também. A ficha 1, a criança vai escrever aqui qual calendário ela está pesquisando, o dia que ela realizou essa pesquisa e o nome dela. A primeira pergunta fundamental é quando e por que este calendário foi organizado. A criança, com essa ficha, a primeira fonte que ela encontrou, ela vai registrar aqui o nome do livro, o site, a enciclopédia que ela tirou e vai organizar com as palavras dela essa informação. Quando e por que este calendário foi organizado. Essa, então, é a ficha número 1. Depois que a criança preencheu a ficha número 1, ela pode pegar o material e levar para a professora ou professor, colocar no fichário. Esse fichariozinho é uma coisa muito simples. Uma caixa de sapato, por exemplo, resolve bem. Você pega uma caixa de sapato, coloca lá calendário muçulmano e as crianças vão colocando todas as fichas número 1 que elas têm. Vejam, é importante que para cada calendário as crianças tenham muitas fichas número 1. Por quê? Porque elas precisam de, trabalhar com uma diversidade grande de informações. Então, é importante que elas respondam esta pergunta consultando a enciclopédia, um livro didático, um livro outro qualquer, um site na internet. Por quê? Porque podem aparecer dados diferentes, informações um pouco diversas e é importante para ela trabalhar com toda essa diversidade. Depois a gente vai para a ficha número 2, então, a gente repete aqueles dados da ficha número 1. O nome do calendário que está sendo pesquisado pela criança, o dia que a pesquisa está sendo realizada e o nome da criança, né, do pesquisador, né, ou da pesquisadora. Mas a segunda pergunta é, qual a história do povo que organizou este calendário? Então, as crianças vão em diversas fontes, registrando sempre de qual fonte foi tirada essa informação, vão fazer a sua pesquisa e vão registrar. Aqui também na ficha número 2, é importante que cada grupo preencha várias fichas número 2, com a mesma variedade de informações para depois poder trabalhar com essa diversidade, né, no sentido de construir um texto mais profundo e interessante sobre cada um dos calendários e do povo que organizou esse calendário, né? Em seguida, a gente tem a ficha número 3. Na ficha 3, então, repetem-se os mesmos dados, né? Com outra pergunta. Como este calendário funciona e onde é usado nos dias de hoje? É a relação, então, da história do povo que construiu o calendário com a utilização desse calendário até os dias de hoje. A mesma situação. A criança registra de onde tirou a informação, anota aqui com suas palavras a informação retirada e também sobre cada calendário. Interessante é que se tenha várias fichas número 3, né? Com todas essas fichas, com o acúmulo de informações, as crianças vão partir para a produção de texto. Cada grupo, né, cada equipe que eles montaram de 10 crianças, por exemplo, cada uma dessas equipes vai construir um texto sobre o calendário que pesquisou. Muitas vezes, uma equipe muito grande, com 10 crianças, acaba não sendo produtiva. Então, não há problema nenhum. A gente pode, nesse momento agora da produção, dividir esse grupo em 2 e teremos, então, 2 textos produzidos sobre cada um dos calendários. Quanto maior for a diversidade, a forma de construção de texto, as informações que as crianças selecionarem, melhor para todo mundo, não há problema nenhum nisso. Então, as crianças produzem o texto e esses textos devem estar colocados em cartolinas pela sala e as crianças no trabalho cotidiano, após as produções, vão poder comparar, né, olhando essas cartolinas, a história de cada um dos calendários, onde ele é utilizado até hoje, a história do povo que construiu esse calendário e, nesse momento, então, as crianças estão estabelecendo uma série de relações e a gente sempre atento para não criar nenhuma situação preconceituosa no momento de discussão das diferenças entre os calendários, né? Daniela, Fala, Maria. eu acredito que com essa sua explicação, os nós que estavam aqui perturbando a nossa cabeça já foram embora. Hoje a gente já amarrou um monte de nozinho, né? Mas eu estou preocupada com uma outra coisa. O que, Maria? Você não está achando o Walter quieto demais, não? Só está escrevendo. Olha, tá é estranho. mesmo. Verdade, Walter.
Não, sabe, Daniela, é que eu, como havia estudado muito bem o capítulo, eu fiquei muito afim de deixar minhas anotações completíssimas, sabe? Então eu fui fazendo aqui umas anotações enquanto você estava explicando e eu anotei coisas importantes sobre a aula de hoje. E para não perder nada, eu precisei ficar aqui na minha, concentrado um pouquinho. E você quer dar uma olhadinha aqui no que eu quero. fiz? Aqui, ó. Vocês não querem também, meninas? Eu já tô olhando, olha só, o Walter Ela. fez uma série de anotações, professora. É verdade, tá certo. Olha, eu anotei tudo aí sobre os conflitos, sobre a linha, né, a linha do tempo, dos calendários, sobre as perguntas que a Glorinha e a Maria fizeram e as suas respostas. O legal é que você fez um esquema, né? Não É, foi um esquema, você foi exato. fazendo Olha. flechinhas, organizando as ideias, muito É bom. verdade. É Puxa claro que eu fui vida. fazendo uns esquemas, mas depois em casa, quando eu tiver mais tempinho, eu vou organizar melhor as anotações. Isso, vai ampliar isso daí, né? É. Legal, é uma forma muito boa de estudar, Walter. É legal, né? O que vocês acharam? Eu Legal. achei ótimo, Walter. Ah, inclusive, Walter, deixa eu te dizer uma coisa. Você bem que podia emprestar essas suas anotações para mim, né? Eu gostaria de copiar as linhas do tempo, dos calendários, todas as coisas que você anotou aí. Tudo bem, Glorinha. Depois da aula eu te empresto e Tá. ainda eu quero fazer algumas anotações aqui sobre a história de hoje e as dicas de hein? estudos. Puxa Você tá vida. show de bola hoje, hein, É, Walter? Até a história você acha que hoje vai anotar tudo aí. Vou anotar Pois tudinho é. aqui. E isso é bacana, porque a história que eu escolhi hoje para a gente ouvir é uma história que vem fazendo uma homenagem. Uma homenagem ao fundador da literatura infantil no Brasil, que foi Monteiro Lobato. E é um dos seus personagens, né, uma das suas personagens mais incríveis, que foi a Emília, né, a bonequinha de pano e tal. Essa personagem que encantou gerações que leram os livros de Lobato e depois que viram o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, que inclusive agora está sendo refeito, né, por uma das emissoras. televisões aí, das emissoras aí, né? E essa história do Lobato traz pra gente uma história de esperança. Ah, é? Nessa história, a Emília, vejam só, Sim. vai delirar e vai acabar com um monte de conflitos que ocorrem na Terra. Que bacana. Bacana, né? Vamos à história, então? Vamos lá. Vamos lá, A chave Daniela. do tamanho de Monteiro Lobato. É isso aí. Nossa. Legal. É hora da história! É hora da história! A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato. Pedrinho lia o jornal. Novo bombardeio de Londres, vovó. Centenas de aviões voaram sobre a cidade. Um colosso de bombas. Mortos à beça. O rosto de Dona Benta sombreou. Sempre que punha o pensamento na guerra, ficava tão triste que Narizinho corria no seu colo para animá-la. Não fique assim, vovó. A coisa foi em Londres, muito longe daqui. Não há tal, minha filha. Uma bomba que cai numa casa em Londres e mata uma vovó de lá, como eu, e fere uma netinha como você, ou deixa aleijado um Pedrinho de lá, ai, me dói tanto como se caísse aqui. Aquela tristeza de Dona Benta andava anoitecer o sítio do Pica-Pau, outrora tão feliz e alegre. E foi justamente essa tristeza que levou Emília a planejar e realizar a mais tremenda aventura que ainda houve no mundo. Na noite daquele dia, ela perdeu o sono. Quem entrasse em sua cabeça leria um pensamento assim: essa guerra já está durando demais. E se eu não fizer qualquer coisa, os famosos bombardeios aéreos continuam. Alguém abriu a chave da guerra. É preciso que outro alguém a feche. Mas onde fica a chave da guerra? Se eu tomar uma pitada do Superpó que o Visconde está fabricando, poderei voar até o fim do mundo e descobrir a casa das chaves. Dito e feito, Emília roubou um pouco do Superpó e, quando abriu os olhos, deu consigo num lugar nebuloso, com ar de madrugada. Isso deve ser o fim do mundo. E aquela casa só pode ser a casa das chaves. Não havia coisas lá dentro, objeto nenhum, nem máquinas. Numa espécie de parede, distinguia um corredor de chaves como as de eletricidade, todas erguidas para cima. Hão de ser as chaves que regulam e graduam todas as coisas no mundo, pensou Emília. Uma delas, portanto, é a chave que abre e fecha as guerras. Mas qual? Emília escolheu uma chave e abaixou até o fim. Mas o que aconteceu foi a coisa mais imprevista do mundo. Ela ficou pequenininha, assim como todas as pessoas do mundo. Emília pensou, pensou. Se todas as criaturas ficaram pequeninas como eu fiquei, então o mundo inteiro deve estar na maior atrapalhação e com as cabeças tão transtornadas quanto a minha. Mas a guerra acabou. Ah, isso acabou.
Pequeninos como eu, os homens não podem mais matar-se uns aos outros, nem lidar com aquelas terríveis armas de aço. Ufa! Acabei com a guerra. Viva! Viva! Que história bacana, né? Nossa, genial. Sabe o que eu acho mais fantástico? Fantástico. É que com essa história, o Lobato deu a todas as crianças o direito de sonharem com um mundo melhor. Né? E isso é mais incrível, né? É verdade. Aliás, é a grande mágica do Monteiro Lobato, né? Com certeza. Mas vamos então às dicas de estudo de hoje. A minha dica é a seguinte: leia Monteiro Lobato. Leia as histórias que ele criou para as crianças. Leia as histórias que ele criou para adultos. Leia a biografia do Lobato. Conheça um pouco mais desse personagem tão incrível da nossa história. Perceba as dificuldades que ele teve no momento da sua criação, enfrentando a ditadura do Getúlio Vargas, quando ele foi preso, teve seus livros queimados em pátios de escola. E descubra, enfim, um pouco mais sobre a história desse grande escritor brasileiro. E então, eu dou uma dica de leitura sobre Lobato que é bem bacana. Há um tempinho atrás, a USP, a Universidade de São Paulo, lançou um livro sobre a história da censura no Brasil, contando sobre os problemas que os escritores brasileiros tiveram com a censura de 1500 até o ano 2000 e pouquinho. Legal. Entre os capítulos do livro, tem 2 ou 3 dedicados ao período do Getúlio Vargas, onde a história do Lobato aparece. A história desse conflito com a censura aparece de forma incrível. É um livro que foi organizado pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro e editada pela EDUSP, que é a editora da USP. O título dele, então, é Minorias Silenciadas, a História da Censura no Brasil. Organizado pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro e editada pela EDUSP. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, aprendido algumas coisas, trocado algumas ideias e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. O tema da aula de hoje foi calendários. E vimos a importância de se compreender que relação existe entre um calendário e a história do povo que o criou. Vimos como podemos realizar as pesquisas sobre os 3 calendários com as crianças. E vimos a importância de se discutir com as crianças a escolha do tema, a postura para o trabalho, como realizar a pesquisa e como desenvolver, né, todas as informações em fichas para a posterior produção de textos. Até a próxima!